Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Easy Peasy Portuguese with Lu. Eu sou a Lu. Welcome everyone to this video from Easy Peasy Portuguese with Lu. I am Lu. E hoje nós vamos falar sobre as horas em português. Como falar sobre as horas em português. How to talk about the time in Portuguese, okay? This one is open. Spoiler, little spoiler here. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber. First thing you need to know is that aqui no Brasil nós não usamos o formato AM/PM. Nós usamos o formato 24 horas. So here in Brazil we don't use the AM/PM format. We use the 24-hour format. Mas o que isso significa, né? What does that mean? Isso significa que se você, por exemplo, that means that if you're, for example, você vai viajar daqui do Brasil para algum lugar. Na sua passagem, no seu bilhete aéreo, a hora não vai estar escrito 3 p.m., vai estar escrito 15 com um H. 15H de 15 horas. So that means if you're flying from Brazil with a Brazilian company, it's most likely that in your flight ticket, the time that shows isn't going to be like 3 p.m. It's going to be like 15H from hours, like 15 hours. That's how we say the time here. Ok? Então vamos lá, vamos passar aqui agora. Vamos começar aprendendo como perguntar as horas, certo? So we're going to learn how to ask about the time. Existem muitas maneiras da gente perguntar a hora. Algumas são um pouco mais formais, outras são mais informais, mas todas estão corretas. So there are plenty of ways to ask about the time. Some of them more formal and some of them more informal, but they are all right, ok? Então vamos lá. A primeira aqui, tá bom? A primeira é, repitam comigo, que horas são? Que horas são? So that literally means, what time is it? E essa pergunta é muito provavelmente a pergunta que você vai encontrar nos livros de português. So this one, que horas são, is probably going to be the question that you're going to find on Portuguese books or online or anywhere else. Mas ela não é necessariamente a mais usada entre nativos, okay? So this one is definitely not the most used among natives, like Brazilians in general. É muito comum as pessoas perguntarem as horas dessa forma daqui, ó. So it's also very normal, very common to ask the time with just this expression here. So repitam comigo, repeat after me, ok? Tem horas? Tem horas? Ou então, sabe as horas? Sabe as horas? And the last one, que horas tem? Que horas tem? Okay, so all of these 4 questions, they're all right. If you ask a Brazilian, they are going to understand. But I would say that the que horas são here, the first option, is probably the most correct one. Not that the other ones are wrong, but it's how people use a daily thing, not necessarily an expression that you use like on a more formal situation, ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver a resposta. Como nós respondemos isso? Now we're going to see answers. How do we answer those questions, right? If someone comes to you and say, sabe as horas? So, então se alguém chega para você e pergunta, sabe as horas? Você pode responder de 2 formas. So you can answer in 2 different ways. Vamos lá. Temos que prestar atenção que se o horário for menor que 2 horas, então a gente vai considerar como se fosse singular. Então só vamos usar o é.
So if it's before 2, like any time before 2, we're just going to use because we consider it singular, ok? Então, se for 1 hora, nós dizemos é 1 hora. So if it's 1, we say é 1 hora, or just é uma. If it's 1:30, we're gonna say é 1:30 or 1:30. Both ways are correct. So, os dois jeitos estão corretos. É 1:30, é 1:30. Meia means half, ok? Meia significa metade. So, both ways are correct. Os dois jeitos estão corretos. Acima de 2 horas, so after 2, we use são. São, ok? So, são, we use that for plural. So, são 2 horas, são 3 horas, são 5 horas, ou então eu posso dizer só são 10. I can also say just são 10, são 5, são 3, ok? So they're all correct. Todas essas formas estão corretas. Vamos ver aqui essas duas observações aqui. So we have 2 situations here, 2 observations. Meio-dia, repitam comigo, repeat after me. Meio-dia and meia-noite. So meio-dia means midday, like noon, and meia-noite means midnight. Então, meio-dia, meia-noite. Nós usamos o verbo no singular é, quando estamos falando de meio-dia ou meia-noite. So when we are talking about meio-dia e meia-noite, we use the verb é in its singular form, ok? Então, é 1 hora, é 1:30, são 2 horas. É 1:50, é 1:45, são 2:30, ok? If it's below 2, then we use é. And we also use é for meio-dia e meia-noite. Menos de 2, usamos é. Para meio-dia e meia-noite também usamos é. Para todos os outros, a gente usa são. Bom, so for all of them, the rest of them, we use são. São 3, são 3 horas. São 4, são 4 horas. Ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver aqui os turnos do dia. O que são os turnos do dia? We're going to talk about the times of the day. Ok? Como assim? De novo, aqui no Brasil, nós não usamos AM, PM. Nós usamos formalmente o formato de 24 horas. So here in Brazil, we don't use the AM, PM format. We use formally the 24-hour format. Mas, na prática, né? Na realidade, as pessoas não costumam. Algumas pessoas sim, mas é muito comum a gente falar, por exemplo, alguém perguntar que horas são e a gente fala são 2 da tarde. Ok? So, again, we don't use the AM, PM format. We use the 24-hour format formally, but in reality, not everyone uses that on a daily conversation. So if someone comes to you and asks the time and it's 3 p.m., you can say são 3 da tarde. Okay? So instead of saying p.m., you say 3 da tarde. Of course, that if you say just it's 3, são 3 horas, the person's going to understand. A pessoa vai entender se você falar só são 3. A pessoa vai entender que é de tarde porque ela sabe que o horário agora é de tarde, né? Se for de manhã, então vamos lá, repitam comigo. São 10 da manhã. If it's morning, né? Se for de manhã, nós falamos são 10 da manhã. Se for da noite, nós dizemos são 10 da noite. Repitam comigo, são 2 da tarde. São 2 da tarde. Então, se for de tarde, nós usamos da tarde. Porém, o que acontece? A gente tem um turno aqui que se chama madrugada, ok? Madrugada. So, madrugada is a time of the day that is usually between midnight and 5, 6 a.m. So, we usually say that, we call that period of the time madrugada.
Então, we don't say, for example, 2 da noite. We say 2 da madrugada. Or 1 da madrugada. Tá bom? Então, vamos lá. Nós não falamos 2 da noite. Nós falamos 2 da madrugada. Tá bom? Então, vamos lá aqui o próximo. Repitam comigo. São 8 da noite. São 8 da noite. A gente já usou os exemplos aqui manhã, tarde, noite e agora a gente vai falar da madrugada, né? Então, madrugada é aquele horário entre meia-noite, 5, 6 horas da manhã. So, madrugada is a time of the day between midnight and 5, 6 a.m. Ok? Exemplos. Vamos ver os exemplos aqui agora, tá bom? Let's see a few examples here. Repitam comigo. São 9:10. São 9:10. É assim que a gente vai falar quando não for um número cheio, né? Não for um número em ponto, como a gente chama no português. So, this is how we're going to say the time in Portuguese when it's not full time. Do you guys understand? We don't. I think it's the same in English. São 9:10. De novo, aqui nós aprendemos que meia é metade, certo? So here we learned that meia means half. So we can also say são 8:30. Certo? Agora vamos lá, agora a gente vai passar. Repitam comigo. São 6:40. São 6:40. Nós sempre vamos usar esse E aqui no meio, tá? We are always going to use this E between the time and the minute, ok? São 6:40, so it's 6:40. Bom, 6:40, é muito comum a gente fazer isso a partir do 40. So it's very usual to do this in Portuguese after the 40. We usually count it backwards. So if someone asks the time and it's 6:40, you can say são 6:40 ou são 20 para as 7. São 20 para as 7. It's 20 to 7. Both ways are correct. De novo, as duas maneiras estão corretas, tá bom? As duas maneiras são muito utilizadas, mas eu acho importante vocês aprenderem as duas maneiras. A mesma coisa vai acontecer aqui, olha só. Same thing is going to happen here. 3:45, certo? 3:45. Se alguém pergunta a hora, você vai dizer são 3:45. So if someone asks you the time, you say são 3:45. Porém, uma maneira de falar esse número também uma maneira de falar esse horário. Another way to tell this time is são 15 para as 4. São 15 para as 4. It's 15 to 4. Ok? Então, vamos lá. Agora nós vamos ver aqui exemplos em frases, tá bom? Como que a gente vai usar tudo isso aqui que a gente aprendeu em frases, na realidade, certo? So now we're going to learn how we're going to apply all of this that we learned in sentences, ok? Vamos lá. Então tá. Quando alguém pergunta o horário pra gente, se a pessoa perguntar diretamente pra gente que horas são, nós respondemos... é 1 hora, são 2 horas. Daquele jeito que a gente aprendeu, certo? So, if someone asks you the time, the way we learn, like, que horas são, you're going to answer with, é 1 hora, são 2 horas, são 3 horas. Mas, se você quiser dizer o horário que alguma coisa vai acontecer, ou acontece, ou aconteceu, if you want to say the time that something happens, or is going to happen, or happened already, you are going to use this preposition here. A gente vai usar essa preposição aqui, ó, as, with the accent on top of it, ok? Com esse acentozinho em cima, que na verdade não é um acento, é uma crase. So the name of this accent, guys, is called crase, tá bom? Então vamos lá, repitam comigo. A festa começou às 10. A festa começou às 10. So the party started at 10. The party started at 10. So, nesse caso daqui, gente, o as, ele tá fazendo o papel do at. So, in this case, as works just like the at in English.
Mais um exemplo, vamos lá. A consulta vai ser às 15 para as 5. A consulta vai ser às 15 para as 5. De novo, olha aqui a preposiçãozinha, né? A consulta vai ser às 15 para as 5. Então, so the appointment, the medical appointment is going to be at, it will be something like the at 15 to 5, ok? Então, sempre que a gente for dizer o horário, que algum evento ou alguma coisa acontece, a gente tem que usar essa preposição as, tá bom? Every time you're going to say the time that something happens, the time that something starts, we use the preposition as. De novo, o evento vai acontecer à 1h30. À 1h30. Nesse caso daqui, eu não coloquei o S porque é singular. Lembra que eu falei menor de 2? A gente considera singular, certo? So in this case here, I didn't add the as because it's less than 2. So when it's less than 2, we count it as a singular, okay? So o evento vai acontecer à 1h30. But the crase stays there, okay? You don't remove it, stays there. A crasezinha continua lá, vocês não tiram. Outro exemplo. Eu fiquei acordada trabalhando até as 3 da manhã. Eu fiquei acordada trabalhando até as 3 da manhã. Vamos lá. I stayed up working until 3 in the morning. Nesse caso daqui, eles colocaram manhã para dar uma ênfase, ok? So in this situation, they're using the manhã just to, it could have been madrugada too. It could have been madrugada, both ways are correct. But they're saying this manhã just to give an emphasis to what she's saying. She wants to emphasize that she was up until very late. Ela quer dar ênfase que ela ficou acordada até bem tarde, né? Até 3 da manhã. Ela também poderia ter dito 3 da madrugada. Os dois jeitos também são corretos. De novo, outro exemplo aqui, ó. A gente só conseguiu almoçar às 3 da tarde. A gente só conseguiu almoçar às 3 da tarde. We could only have lunch at 3 in the afternoon. De novo, nesse caso daqui, a gente está colocando o da tarde para dar uma ênfase, né? Para dizer que realmente ela almoçou bem tarde. So in this situation again, we are using the da tarde just to emphasize that she had lunch at a very late time. Outro exemplo aqui, ó. Já são quase 9 horas. Já são quase 9 horas. So, já são means it's already. It's already, né? Quase, almost. Então, já são quase 9 horas. It's almost 9. It's almost 9. Nesse caso, a gente não sabe se é da manhã ou se é da tarde, certo? In this case, we don't know if it's AM or PM. E por último, outro exemplo que a gente tem aqui para falar sobre a hora é a expressão ainda. Ainda são 3 da tarde. Você olha o seu relógio. Ainda são 3 da tarde. That means it's still 3 p.m. It's still 3 in the afternoon. Okay, so ainda means it's still. Significa que você se surpreendeu que ainda é cedo, né? It means that you're surprised. It's still early. You thought it was later. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido como a gente fala sobre as horas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, ok? I hope you guys understood. If you have any questions, just let me know and I'll do my best to answer you. Ok? Tchau, tchau.